Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o 7º ano, matéria sobre os maias, astecas e incas. Bora lá? Este conteúdo será o último, o 4º vídeo, inclusive será o último povo que nós veremos sobre a América pré-colombiana ou antes da chegada dos europeus no nosso continente. E o último povo é um povo que viveu aqui na América do Sul e constituiu um dos maiores legados que nós temos da nossa cultura atual devido aos incas. E para entender o que acontece hoje, nós temos que recorrer ao passado e é isso que nós veremos agora. Os incas têm algumas características como local, Cordilheira dos Andes, na América do Sul. A cordilheira é uma rede de montanhas que nós temos em todo o continente da América do Sul, desde a Patagônia até ao norte da América do Sul. Como vocês podem reparar em verde, perdão novamente. Pode começar. Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós continuaremos vendo o conteúdo para o 7º ano. Para ser mais específico, a matéria sobre a América, os maias, astecas e incas. Bora lá! Neste último vídeo, o 4º vídeo, para ser mais específico para vocês, nós veremos o conteúdo sobre os incas. Este povo que tem influência até os dias atuais e são muito importantes para nós compreendermos como está algumas questões culturais também do nosso continente americano. Eles que constituíram o maior império terrestre antes da chegada dos europeus no nosso continente. Então, sem mais delongas, bora lá! Decidi colocar aqui para vocês algumas características dos incas. O local, a Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, o local onde eles viveram e constituíram o império. Coloquei uma imagem do globo, ao momento que eu aproximo vocês podem reparar aqui em todo este local verde, é a máxima extensão territorial do Império Inca que nós tivemos. Hoje é compreendido pela Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru. Constituiu o maior império indígena na América em extensão territorial e durou pouco tempo, menos de 200 anos. O império foi de mais ou menos 1400 d.C. até 1530 d.C. Inca significa governante em Quechua, lembrando que Quechua é a língua nativa das pessoas que viviam nessa região. A designação Inca foi dada pelos espanhóis. Nem os próprios Incas se chamavam de Incas. Eles se chamavam, vocês vão me desculpar, mas eu me recuso a falar essa palavra, que meu Quechua não está muito bem, mas é basicamente que significa em Quechua os 4 cantos. E em Quechua era utilizado pelos Incas este mesmo nome, esse mesmo império. O auge do império deles foram de mais de 10 milhões de habitantes e foram influenciados por outros povos, Tiwanaku e Oiari, que eles constituíram, foram influenciados nessa região, os Incas. Bom, os Incas têm como economia a agricultura era a principal atividade. Os produtos, como mandioca, batata e milho, à base de trocas e pagavam impostos ao Estado. O artesanato, eles constituíram potes, jarras, fizeram roupas, ponchos, flautas, entre outras coisas. Eles estocavam alimentos e tinham um comércio bem desenvolvido, inclusive a construção de estradas. Eles construíram obras de irrigação, aterros, drenagem e plantas, pontes também. Lembrando que a região onde eles estão, na Cordilheira dos Andes, é um local muito montanhoso.
E como vocês podem reparar, um desenho aqui mostrando como se dava a agricultura dos incas. Como vocês podem reparar, as montanhas elas eram feitas para a plantação, a ilhama aqui, alguns incas plantando. Eles utilizavam de ilhamas, como eu falei, para transportar carne, transportar alimentos e propriamente de carne. Ilhamas é uma prima o camelo, lembrei agora o nome. A lhama é um primo bem distante do camelo. Aqui a imagem que eu coloquei para vocês representando o morro, as montanhas e aqui nós temos as construções incas, as casas também dos incas, sem teto, é claro, mas todas as construções elas foram feitas de pedra e nesses degraus aqui eram plantadas os alimentos para os incas. A ilhama, como eu mostrei para vocês, ela é um ser muito bonitinho, porém, se alguém chegar perto, aconselho vocês a não chegarem muito perto dela, que ela gospe na cara, sim, ela chega a cuspir. E aqui a lhama nas construções incas, que eles colocavam pedras uma junto com a outra, não tinha argamassa, cimento, nada, era uma encaixada com a outra. E as lhamas. Como se dará a política dos incas? Primeiro, o Sapa Inca era um imperador e considerado filho do deus Sol. A sociedade era totalmente militarizada e ligada à expansão. Eles dominaram regiões e submeteram sua cultura aos dominados, inclusive os incas se consideravam superiores aos povos dominados. O império foi dividido em 4 regiões administrativas. A capital era Cusco, que para os incas era o umbigo do mundo, de onde surgiu toda a civilização. E Cusco significa umbigo do mundo em quechua. Em mais ou menos 1400 d.C., teve um sentimento imperialista de levarem a cultura aos bárbaros. E aí com isso os incas começam a sua expansão territorial e a dominação de outros povos. Construíram estradas para manterem o império e inclusive essas estradas ao total foram mais de 4.000 quilômetros. Tinham inúmeros espiões e informantes nos seus domínios e havia censos de produção, impostos e de pessoas feitos pelos incas em todo o seu império. Logo à frente eu coloquei aqui toda a extensão territorial. Hoje os países Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, como vocês podem reparar, a extensão territorial que sai da Colômbia, dos Incas, e chega até o Chile, aqui perto da região da Patagônia. Como vocês podem reparar, e Cusco, que fica aqui, que era a capital dos Incas. Coloquei também a imagem de alguns guerreiros e seus trajes dos Incas. Vocês podem reparar um escudo aqui, uma machadinha, lança, e aqui ao lado um guerreiro Inca com uma machadinha feita por eles, com escudo também, roupas, trajes que eram feitos para os soldados na época. Como se dará a sociedade Inca? A população ela vivia em aldeias, e essas mesmas aldeias recebiam o nome de Aiulu. Os habitantes obedeciam os chefes locais, que eram chamados de curacas. As cidades aqui dos Incas eram centros administrativos, comerciais e religiosos. Houve construções com pedras encaixadas, lembrando que não tinha argamassa nem cimento, como eu disse. Havia prédios, ruas, calçadas, praças nessas mesmas cidades. As principais, eu me recuso também a dizer algumas, mas Xanxã e Machu Picchu são consideradas uma das principais cidades incas. Cusco ficava às margens do lago Titicaca, inclusive este lago é o lago navegável mais alto do mundo. Cusco também era a capital do império, como eu disse, e o seu nome significava umbigo do mundo. E como se dará a sociedade Inca?
Logo em cima nós temos o imperador Sapa Inca, que ele era eleito pela aristocracia militar e sacerdotes, e o objetivo dele era prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Logo abaixo nós temos os militares, os chefes regionais e a nobreza dentro do Império Inca. Eles exerciam funções administrativas, militares e civis. Não pagavam impostos e recebiam boa parte dos tributos. Teremos os sacerdotes, que aqui eles cuidavam dos cultos aos deuses, eram responsáveis pela educação e saúde dos incas e escreviam histórias e livros sagrados. Logo abaixo nós teremos os comerciantes e artesãos, que organizavam-se em corporações. Profissão passava de pai para filho, era hereditária, e a base dessa sociedade inca são os camponeses e escravos. Eles trabalhavam nas terras das aldeias, prestavam serviços obrigatórios, construíram canais, diques, monumentos para o Estado, recebiam alimento e educação do Estado Inca, pagavam impostos, e os escravos eles eram os prisioneiros de guerra. Como eu coloquei, a representação de Machu Picchu, uma das principais cidades que teve na história dos Incas, e aqui a reconstituição de Machu Picchu, uma imagem representando como foi as cidades dos Incas. Como vocês podem reparar aqui, as construções, todas as de pedras. E Machu Picchu significa velha montanha, fica a cerca de 2.400 metros acima do nível do mar e é localizada hoje no Peru. Considerar a sociedade dos Incas. A religião, eles eram politeístas e acreditavam, ou seja, em vários deuses. Os deuses normalmente são ligados à natureza, faziam múmias e praticavam sacrifícios, os Incas. E os principais deuses eu coloquei 3, mas são inúmeros deuses. O primeiro é a Pachamama, que é a mãe da natureza. A Puinti, que é o deus do sol. Coloquei a imagem aqui para vocês, a representação do deus sol dos Incas. E o Viracocha, que ele é o criador e fez um dilúvio. Depois criou os homens no lago Titicaca. Seria alto, branco e barbudo, segundo a religião Inca. E os Incas, a princípio, confundiram os europeus com este deus. E, inclusive, esse deus do sol aparece em várias bandeiras, como a bandeira da Argentina e a bandeira do Uruguai. No ano de 1526 d.C., os espanhóis chegam na região e deparam com a riqueza mineral. E surge aquela lenda do Eldorado, que as pessoas beberiam água em jarras de ouro. No ano de 1529 d.C., a rainha Isabel I da Espanha autoriza a conquista da região. E do ano de 1526 até 1533 d.C., a maioria dos incas morrem por doenças dos europeus. Eles desconheciam, como a gripe e a varíola. Também estava tendo uma guerra civil dentro do Império Inca, o Huáscar versus Atahualpa, que eles queriam o trono e enfraquecem os exércitos incas. Os conquistadores espanhóis aproveitam desse conflito que estava ocorrendo dentro do Império Inca, e os mesmos mataram o Huáscar e sequestraram Atahualpa. E o mesmo Atahualpa, que era muito inteligente, chegando lá, ele repara que os espanhóis queriam apenas ouro e prata, e ele oferece um valor para ser solto. Os conquistadores aceitam e recebem mais ou menos 20 toneladas de ouro e prata juntos, porém eles matam Atahualpa. Os incas são derrotados e sem liderança são dominados pelos espanhóis. E os conquistadores aqui escravizam os incas e havia pouca resistência dos mesmos. No ano de 1572 d.C., aí o Tupac Amaru, que foi o último imperador inca, é morto pelos espanhóis. E assim eu fecho a aula, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última dos povos pré-colombianos.
Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês e até a próxima. Tchau!